Tá começando mais um programa Na Área, aqui na Multi TV, o canal feito por vocês. Estou do lado aqui do Roger Noronha e hoje a gente vai falar de muitos assuntos aí dentro do esporte, na convocação da seleção brasileira, né? Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, enfim. A gente vai falar um pouquinho de cada clube do Rio, né? Pelo Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Copa do Brasil, tem brasileiro aí na Libertadores, isso tudo aqui no Na Área, na Multi TV. Tudo bom, Roger? Legal, parabéns pela pronúncia, está muito bem hoje, gostei, principalmente tem que falar agora que nós estamos gravando em HD. Opa! Então nós temos agora a nossa Multi TV cada vez mais nítida na sua casa e é um prazer e obrigado aí pela preferência de estarmos novamente aí e estamos na área, se derrubar é pênalti, né, André? Com certeza. Ô, Roger, manda um abraço aí pra galera que para a gente na rua aí, né? Isso é importante, parabenizando aí o programa. Olha, o Fabrício lá do Trailer do Adão tá ligado aí com a gente sempre, o Afonso lá em Macuco, a dona Regina do Hospital, o Mário Alfredo, a Magnólia, o Ramon da Drogaria Pinheiro, a Renata da Rota, também ligada com a gente, o Levi, o Maninho lá em Macuco, o Jason, né? O Jason também, o Renato que trabalha no Gordo lá em Cantagalo, ligado com a gente, o Léo que é guarda no Bradesco, o Davi Rangel e o Edmar Faria também lá em Macuco. Então a gente agradece aí o apoio dessa galera. Deixa eu mandar um abraço também, né, pro teu primo, o Marquinho. Marquinho foi levar rosquinha pra mim lá em Cantagalo na segunda-feira. E vou te falar... Ele foi levar rosquinha em Cantagalo. Foi levar rosquinha, foi entregar a domicílio. Vou te falar uma coisa, hein? Depois do grupo de oração lá da Santa, queria mandar um grande abraço pra ela. Aqui, ó, tá aqui. A rosquinha. Depois só que essa rosquinha aqui eu não vou dividir com você, não. Não, né? Levou pra mim, cara. Não, eu como sempre a rosquinha douradinha. E gostei da rosquinha. Vou te falar uma coisa. Fazia tempo que eu não comia rosquinha dessa, cara. Gostosa, né? Eu gostei. Agora o problema é viciar nessa rosquinha do Marquinhos, né? É verdade. Obrigado, Marquinhos. Grande abraço aí, parceiro. Vicia. Daqui a pouco eu distribuo aí. Tá certo. Manda um abraço pro Paulo Nunes também, que tá sempre ligado aí com a gente, né? A Tatiana tá brigando com a gente lá, que ela veio substituir a mãe Joana hoje, mas não deixamos não, cara. Porque tem que passar pelo nosso crivo. Depois tem mais pergunta pra ela que... É verdade. Tem mais pergunta pra ela. É verdade. Mas vamos começar o programa, né? Você tá vamos lá. Você quer falar sobre o que primeiro, Roger? Vamos falar do Vasco, né? O Vasco joga daqui a pouco, né? Jogo importantíssimo contra o 13. Lembrando a torcida do Vasco que o jogo vai estar com portões abertos, que o Vasco está cumprindo a suspensão só na Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco joga hoje contra o 13, jogo importantíssimo para o Vasco se firmar. O Vasco precisa recuperar a autoestima que perdeu o primeiro jogo em casa, logo na sua estreia na Série B do campeonato. E hoje o Vasco, na realidade, né, tá em bastante desfalque, né, André? Tem o zagueiro Rodrigo que está voltando de contusão, tem vários jogadores que estão voltando, e hoje a estreia entre os relacionados é o do Fabrício. Fabrício, que é a nova contratação do Vasco da Gama, um dos 4 que o Vasco contratou, e só o Fabrício foi relacionado. O Guilherme Biteco fica de fora, porque não regularizou a documentação dele ainda, igual o Anderson Salles, zagueiro, e o atacante Rafael Silva também, que foi contratado pelo Vasco, mas a comissão técnica resolveu poupar esses 2 últimos jogadores. Então a torcida do Vasco aí atenta no jogo de hoje, importantíssimo para classificar o Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil. Agora, Roger, estão fora, né, dos planos aí do Adilson Batista, o Bernardo, né, e também o William Barbio, né, os dois, talvez aí o Vasco colocando à venda uma possível troca aí, o Bernardo e o William Barbio. O que você acha desses 2 jogadores aí? Olha, eu acho que o William Barbio é um jogador que mostrou um futebol muito convincente no Bahia ano passado, jogou muito bem no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um jogador que tem uma característica atípica hoje no futebol nosso. Ele joga muito aberto pela ponta, jogando o Vasco na Série B. Por isso que eu falo, André. A gente tem que questionar muito. O treinador dá uma entrevista que ele falou que todos os jogos do campeonato da Série B em São Januário ele vai ter problema, que os times vêm jogando fechado para explorar o contra-ataque. Então o William Barbio, pela sua característica de jogar aberto como ponta, era um jogador que o Vasco podia utilizar muito bem durante a Série B do campeonato. Já o Bernardo jogou pouco, teve um problema de contusão seríssima, teve problema também extracampo. Então um jogador que está negociando com o Palmeiras hoje, eu acho que não faz muita diferença com o Vasco da Gama hoje. Agora, o William Barbio, eu discordo do Adilson Batista, eu acho que ele poderia ser muito útil no decorrer do campeonato da segunda divisão Vasco da Gama. Que eu concordo com o Adilson Batista que os times vão vir fechados em São Januário, porque o fator campo é muito importante na segunda divisão, principalmente depois
que retornar portão aberto em São Januário, que vai fazer a diferença a favor do Vasco da Gama. Agora, eu acho que hoje o Vasco atropela o 13, acho que o placar é 2 ou 3-0 aí, acho que o Vasco tem condições aí, já venceu fora, passou até aperto no início, virou o jogo. E sábado pega o Oeste aí pela segunda divisão do campeonato, né? O Oeste é um time que vem também brigando aí, né, na Série B, mas eu acho que tá tranquilo pro Vasco também, né? Olha, eu acho, André, agora eu vou voltar a frisar, cara. Eu vi o Palmeiras jogando a Série B, eu acompanhei o Corinthians, eu acho que o fator torcida pesa muito, principalmente esses times de tradição, esses times grandes que caem para a segunda divisão. Então o Vasco está encontrando dificuldade agora, porque lembrando, a torcida vascaína contra o Oeste joga de portão fechado, depois os 3 próximos jogos com o mando de campo do Vasco da Gama tem que jogar com 100 km de distância do Rio, então não sei se vai mandar em Macaé ou em Volta Redonda, a diretoria ainda está decidindo, ou tomara que não faça besteira de levar para fora do estado. Eu acho que é burrice se a diretoria do Vasco optar por jogar fora do estado do Rio de Janeiro. Então vamos torcer para que joguem ou em Volta Redonda ou em Macaé, que a torcida do Vasco também é muito grande. Então no começo do campeonato, eu acho que a única dificuldade do Vasco é essa falta de torcida que influencia muito, principalmente na segunda divisão. Tá certo. Falamos do Vasco, então vamos falar do Botafogo, que vai enfrentar o Criciúma sábado. Botafogo que acaba de contratar novamente o Carlos Alberto, né? O Cabé tá de volta aí ao Botafogo. O que você acha, Roger? Você já deu uma risadinha, não gostou, Roger? Olha, eu acho que hoje o jogador, eu não consigo entender alguns clubes brasileiros. Botafogo é um desses. O jogador, tem alguns jogadores, inclusive, que já estão reclamando ainda, jogadores que estão treinando em separado. Não receberam ainda. Não receberam ainda. Os laterais Anderson, o zagueiro Alex, que é uruguaio. Quer dizer, se você traz um jogador uruguaio, traz de outro país, vem com a família toda pra cá, fica treinando em separado, que ele chegou em janeiro, tá treinando em separado, menos de 6 meses já não tá utilizando o jogador e paga só uma parte do salário desse jogador, pagou do restante do elenco, mas os jogadores estão treinando em separado, não pagou. Então é uma insatisfação, acho que nós, jogadores, quando nós estamos unidos, quando o clube está unido, você se incomoda com isso. Por que pagou de alguns e de outros não? Então é errado. Aí você contrata o Sheik, por mais que o Corinthians esteja pagando o salário do Sheik, mas cria um ambiente ruim. O cara vem para ganhar 500 mil reais, é o maior salário do elenco. Já vem como estrela, como titular. Agora o Carlos Alberto também, que é um dos maiores salários hoje do Botafogo, tornou um dos maiores salários do Botafogo, e um jogador que simplesmente vai fazer um ano agora esse mês que não marca um gol no futebol. Um ano que o Carlos Alberto não faz um gol. Não fez no Vasco, depois foi pro Bahia, pro Goiás, desculpa. Também não fez, jogou pouquíssimas partidas, não fez um gol no Goiás, não deu uma assistência para gol no Goiás. Então um jogador que hoje, pelo que está jogando hoje, é um jogador que não deveria estar no Botafogo. Não, e outra coisa, né? O Carlos Alberto, a gente sabe aí, né? A história do Carlos Alberto é cartão quase todo jogo. Então, quer dizer, pelo menos de 3 em 3 jogos o Carlos Alberto vai ficar fora, né? Essa é a história do Carlos Alberto. É um craque, joga muito com a bola no pé, mas também arruma muita confusão. E outra história do Carlos Alberto que eu conheço muito bem, gosto muito, é um amigo meu pessoal, nós estamos falando do profissional Carlos Alberto. Todo mundo sabe que gosta muito de balada, gosta muito de uma balada, e fora isso, é um jogador, o André, que os primeiros 5 partidos, você pode ter certeza, vai comer a bola, vai ser um dos melhores em campo, vai se dedicar, dar carrinho. Passou, acomoda. Um mês depois já tá com chinelinho, já tá se preocupando mais com noitada, balada. E ir para um time como o Botafogo, que tá com problema de salário, aconteceu isso no Vasco. Começou a reclamar, começou a falar. Então acho que o Botafogo, além de ter, em vez de ter resolvido o problema, ele trouxe um problema para dentro de General Severiano. Escuta eu te falando. Bem, a gente volta daqui a pouquinho aqui na área. Falamos aí do Vasco, falamos do Botafogo. No próximo bloco, Fla-Flu. Tem Fla-Flu domingo. A gente vai falar também da invasão, né? Invadimos a área, né, Roger? É verdade, verdade. Vamos falar da invasão da área. Vamos falar que tem nova invasão no domingo. E todos vocês estão esperando falar da seleção brasileira. Daqui a pouquinho na área, aqui na Multi TV, o canal feito por você.